Olá, amigas. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo e acho que o último vídeo que eu fiz, que eu chamo de desabafo no divã, foi quando eu decidi deixar o meu título de psicóloga para poder falar abertamente da minha fé, da minha experiência com Cristo. E foi um vídeo difícil, eu tive que quebrar orgulho, muitas coisas dentro de mim, em primeiro lugar, e estar preparada para receber crítica, que foi o que aconteceu. Recebi apoio de muitas pessoas, mas muita crítica, principalmente de psicólogos da minha área, enfim. Mas eu estou sentindo o meu coração pesado nos últimos dias, e foi depois de uma conversa que eu tive com uma colega minha no telefone. E eu preciso desabafar. Eu quero dizer que é apenas um desabafo. Não quero convencer ninguém de nada, não quero... Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa em relação a muitas pessoas. Eu sou uma pessoa, acho que a carreira de terapeuta que eu escolhi é pelo meu carinho, a minha curiosidade de conhecer as pessoas. Eu sempre tive isso é muito forte em mim. E ultimamente eu sinto o mundo tá tão dividido, de uma forma que eu nunca vi. A necessidade, até mesmo na minha carreira de psicologia, de rotular as pessoas, de colocar nomes em tribo e querer saber, você faz parte dessa tribo, você apoia essa tribo, você não apoia essa tribo. Se você não apoia essa tribo, significa que você é isso, é aquilo. Eu vou fazer 47 anos, eu nunca experienciei o que eu estou experienciando. Eu estou conversando com amigos meus da área de psicologia também, pesquisadores, que estão se calando, porque independente do que você vai falar, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te condenar, as pessoas vão te rotular, né? Hoje mesmo eu conversei com uma mãe e a filha dela foi diagnosticada com um tipo de transtorno, né? A minha filha tem esse transtorno, a minha filha foi diagnosticada com esse distúrbio, né? A minha carreira principalmente, a gente está sendo muito bom em rotular pessoas, crianças, e não questionar se nós somos que temos problema ou o sistema que está doente, né? Vamos pegar o exemplo de escola. Hoje em dia, estão várias crianças sendo diagnosticadas com ADD, déficit de aprendizagem, espectrum de autismo, isso e aquilo, e nomes e siglas que tá difícil até eu, que sou uma pesquisadora de saúde mental, conseguir acompanhar. E a gente continua, a maioria das escolas, em um sistema baseado na memória, né? Hoje em dia, nossas crianças vieram de uma geração que a gente não precisa mais ser educado na memória. A gente tem uma plataforma que a gente coloca o nome de um país, Google, ou procura em outras plataformas, e você descobre tudo sobre aquele país ou muita coisa daquele país sem precisar memorizar. Então a gente tem um sistema educacional atrasadíssimo, ainda baseado em memória, julgando os alunos e as pessoas por o quanto você memorizou, por quanto você sabe, ainda com um sistema que pega as notas e foca naquilo que é negativo, e aí a gente não entende porque o cérebro de muitas das crianças agora não estão acompanhando, quer dizer, digo o contrário, o sistema educacional não está acompanhando o cérebro dessas crianças, dessa nova geração, e elas estão sendo rotuladas com nomes que as mães não sabem nem como lidar com isso. Então a minha carreira, ela se tornou muito boa em nomear, em rotular. Mas será que nós, psicólogos, terapeutas, estamos realmente ajudando as pessoas? Estamos tendo um recorde, né? um resultado surpreendente? E é só a gente ver os números que a gente está vendo que não, né? Que o James Willman, que eu já
citei o nome dele aqui, um dos grandes psicólogos influenciadores da área de psicologia, escreveu um livro que até hoje tem uma relevância muito grande. Ele fala 100 anos de psicologia, o mundo está mais medíocre do que nunca, né? Olha isso, ele escreveu isso há quantos anos atrás? 20, 30? Então, eu tô assim, preocupada até com o futuro do que vai acontecer se a gente continuar assim, porque eu tô vendo grandes pensadores, até que eu conheço, pesquisadores. Por exemplo, uma grande amiga minha americana foi para Colorado, ela era professora de universidade, eu falei para ela, por que você parou de... Eu achei que você ia ficar mais tempo lecionando na universidade. Ela falou assim, não tem mais espaço para mim. A universidade que eu estava lecionando, aquilo que eu acredito, aquilo não está combinando com o ativismo que está acontecendo nessa universidade. Então eu não aguento mais ser taxada disso, taxada daquilo, eu já estou com uma idade que eu cansei. Uma grande pesquisadora na área de comunicação, cansada, quer dizer, uma especialista em comunicação, saindo da universidade, porque ela está cansada dos ataques que recebe de professores, Então, assim, o mundo está precisando de pessoas, né? Pessoas que ainda se dão o luxo de conversar sem concordar, né? O mundo está precisando de pesquisadores na área de saúde mental que vão pesquisar realmente e ajudar a cura das pessoas, a cura da mente, da alma desse indivíduo, e não apenas rotular esse indivíduo com nomes e aí falar o seu filho é isso, o seu filho é aquilo, e as crianças estão sendo taxadas dentro de escolas. E quando você vai pesquisar a fundo o que está acontecendo, e eu peço vocês, principalmente da área de saúde mental, de terapia, psicólogos, pesquisem a fundo o que está acontecendo. E eu falei isso já em uma conferência americana, e algumas pessoas não gostaram do que eu falei, mas um dos motivos disso estar acontecendo é porque muitos pesquisadores e o profitable companies, as empresas que querem lucrar, entraram dentro das universidades. Então, quando as pessoas hoje em dia falam para mim, nossa, uma pesquisa de Harvard falou isso, eu imediatamente não acredito. E eu frequentei a Universidade de Harvard, eu fiz curso de terapia cognitiva em Harvard. Admiro, sim, muitos professores me influenciaram, mas eu sei o que está acontecendo dentro das universidades. As empresas que têm interesse em lucrar estão financiando pesquisas. E enquanto a universidade continuar abrindo porta para que empresas financiem pesquisas baseadas em seus próprios interesses, isso não vai acabar. E isso é uma das raízes desse problema. Então, toda vez que uma empresa, e vocês podem pesquisar e podem assistir, por exemplo, um filme Dopesick, que entra um pouco nessa, acho que deve ter na Hulu, Netflix, Dopesick, que mostra o que aconteceu com os remédios para dor, né? O oxytocin, oxy, né? Eu não sei como é que exatamente fala em português, e você vai começar a entender um pouco isso. Então, as empresas, enquanto elas financiarem pesquisadores, psicólogos, como eu, como outras pessoas, a gente não vai saber aquilo que é verdadeiro e genuinamente uma pesquisa baseada em estudo ou financiada por interesses políticos e de lucro. Então, quando a gente entende o que está acontecendo, toda vez que uma empresa farmacêutica cria um remédio para qualquer distúrbio que eles encontraram, que eles chamam de distúrbio, eles começam a criar automaticamente teste para isso. Hoje em dia está uma overprescription, uma prescrição muito forte
e um diagnóstico exacerbado de ADD, que é distúrbio de déficit de aprendizagem. No Brasil chama TH. Agora tá todo mundo assim. Uma amiga estava conversando comigo, eu tinha acabado de ficar 2 horas e meia lendo um livro que eu tô adorando. Ela me encontrou, a gente foi tomar um café e ela estava conversando e eu, na cabeça dela, não estava prestando atenção na maneira que ela estava falando. Ela olhou para mim e falou assim: você já fez teste de TDAH? Eu falei: não. Aí você tinha que fazer. Sabia que eu tô conversando, você não tá muito prestando atenção em mim? Eu falei: porque esse papo tá chato, amiga. O que aconteceu com os papos chatos? Agora eu vou ficar focada num papo que eu tô achando chato e aí você vai me julgar? Eu falei brincando, óbvio, é uma amiga minha. Eu falei: não, seu papo que tá chato. Na verdade, ela tá falando de outras pessoas, eu não perco tempo meu falando de ninguém que não tá na minha frente e que é algo negativo em relação a essa pessoa. Então, assim, ela tava realmente falando de uma pessoa e eu não gosto muito disso. E eu tava meio assim, ela olhou pra mim assim: você já fez teste de TD? Tá over prescription. As pessoas estão prescrevendo absurdamente. Mães chorando, desesperadas porque não tá entendendo o que tá acontecendo com seus filhos, porque o professor falou. O que está acontecendo com o sistema educacional? Já parou para pensar que o nosso sistema educacional está doente e não está acompanhando o crescimento tecnológico? Tudo melhorou na tecnologia e o sistema educacional continua o mesmo. Ele ainda não é experiencial, ele continua sendo muito baseado na memória. Então você vê crianças incríveis sendo sendo rotuladas. Então, assim, é um desabafo que eu estou fazendo. Eu estou conversando com essa nova geração de psicólogos sendo formada, eles estão sabendo de vários estudos e transtornos e aí? E cadê trabalharmos na cura, no acolhimento? Cadê essas pesquisas? Por que a maioria das últimas pesquisas na psicologia estão sendo baseadas e na psiquiatria em transtornos que geralmente têm uma pílula? E aí quando pessoas como eu falam do poder da fé, que já está provado na neurociência, o que acontece com o cérebro de uma pessoa que acredita em Deus, aí eu já sou rotulada: essa é aquela doida que falou que teve encontro com Cristo. Vamos pegar as pesquisas, o que está acontecendo com as pesquisas de anos, que estão até anulando, e eu não quero nem muito entrar nesse rótulo que está acontecendo no mundo, de colocar pessoas em tribos, baseado em siglas. O que está acontecendo com a gente? LGBT, aí vai, que mais, você é isso, você é aquilo, você faz parte dessa tribo, você faz parte daquela, achando que isso vai ajudar as pessoas a serem incluídas. O que está acontecendo são criando tribos e brigas entre elas, porque toda vez que eu separo o eu do todo, o nosso cérebro, já tem estudos sobre isso, o nosso cérebro, ele automaticamente, o trabalho do Arghiolo, ele tem livros sobre isso, mas ele fala, o nosso cérebro, ele automaticamente é um cérebro racista, é um cérebro criado para nos proteger daquilo que não é familiar. Então, automaticamente, quando eu falo, eu faço parte dessa sigla, e uma pessoa olha para mim, automaticamente ela vai se sentir separada de mim. E eu sou uma pessoa que hoje, eu fui convidada, e isso também eu quero falar. Eu sou uma pessoa, e eu deixei bem claro aqui, eu tive um encontro, eu era uma psicóloga ateia, eu tive um encontro com Cristo, antes do cristianismo. Eu tinha pavor de uma pessoa que falava Jesus me ama, eu fugia de Jesus, e eu falo isso igual o diabo foge da cruz, porque eu tive uma mágoa muito grande aos meus 18 anos, que eu já contei aqui, e tá até aqui no meu testemunho, quem quiser ouvir. E quando eu tive um encontro com Cristo, eu não tinha esse encontro com o cristianismo, foi depois que eu fui entender mais as religiões, as denominações. E com isso, eu fui convidada, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque eu já tenho meu trabalho com terapeuta. Eu sou terapeuta de mulheres há 23 anos e quando eu tive meu encontro com Cristo, eu comecei a estudar a palavra, a Bíblia, e comecei a entender ela de forma terapêutica e compartilhar em grupos. Eu fui convidada para sentar em mesas de várias denominações, de várias religiões. Eu agradeço a Deus por isso.
Então, assim, aqui nos Estados Unidos, e eu respeito cada denominação, cada religião, cada sistema de valores. Eu aprendi isso, e isso eu devo muito também ao meu treinamento de terapeuta, de entender que a pessoa que está na minha frente, se eu chegar com julgamento, eu não vou poder ajudá-la realmente. Então, eu tive um encontro numa igreja pentecostal no Brasil. A Deus Forte, muito carismática. Foi lá que eu tive meu encontro. E eu fui convidada para grupos do BSF. Quem conhece o que é BSF aqui no Brasil, é um grupo bem conservador, vamos dizer assim. Tá vendo? É até difícil falar isso, mas é bem conservador. E eu tive a líder sentar comigo e falar, olha, eu sei que você vai em igreja pentecostal, mas você sabe que tá errada essa coisa de profecia. E ela sentou comigo e mostrou partes por partes da Bíblia, me provando que profecia não era de agora, que já foi, que estava errado, que eu tinha que repensar. E eu adorei aquela conversa com ela. Eu aprendi coisas que eu não sabia, que eu achei interessante. Eu continuei frequentando a minha igreja pentecostal, mas aprendi muito. E na hora que eu fui falar com esse grupo de mulheres, eu respeitei exatamente o que elas acreditavam e não falei nada de profecia. Deus me usa muito no profético, eu não fiz uma profecia, eu respeitei. Porque quando eu tive um encontro com Cristo, quando eu estava com o meu casamento destruído, síndrome do pânico, que eu não dirigia, não levava minha filha, mentia para as pessoas de vergonha. Quando eu tive a minha libertação, quando eu recebi o amor de Cristo, o amor de Deus, eu me ajoelhei e falei, eu quero compartilhar isso com quem eu puder. Me leva aonde você quiser. Então, onde Deus me convida, eu vou. E eu respeito as pessoas como elas são, o que elas aprenderam a ser, e aquilo até que eu às vezes não concordo, eu me dou o luxo, a dignidade de conversar com pessoas que eu não concordo. Eu já tive amigas minhas, já fui falar em grupo de adventistas que não tomam café, que me deram um livro da Ellen White me explicando, olha, Cris, cuidado com café, isso não pode. E me explicam o valor do sabático. E eu não faço isso. E tô aprendendo. E explicam por que tem que ser o sábado, não pode ser o domingo. E eu aprendi demais com essas mulheres. E tive a honra de conversar com elas e respeitar os valores dela. Eu fui convidada, vamos falar do Brasil, fui convidada para falar em igrejas grandes como a Lagoinha. E tive amigos meus que me ligaram e falou... Cristiane, amigos meus que são homoafetivos, e falou, você foi falar naquela Lagoinha? Eles são uns homofóbicos, você foi falar lá? Eu não vou falar na Lagoinha, eu não vou falar na igreja adventista, eu não vou falar num grupo de católicos. No meu coração, eu não vou julgar as pessoas por onde elas vão, a denominação delas. Eu vou falar com qualquer pessoa que, assim como eu, está querendo procurar e servir a Cristo. E ou tá curiosa, mesmo sendo ateia como eu, tá curiosa. Eu sei que eu tenho um grupo de pessoas aqui que são ateias, que falam, eu amo ouvir você falar de Cristo. Eu já fui convidada em Los Angeles para fazer conferências em grupos de judias. E eu falei de Cristo de uma forma com respeito com elas. E eu lembro que eu até eu tinha um crucifixo, porque eu aprendi o que significa o crucifixo para algumas delas. Eu estudei mulheres que os avós foram assassinados com pessoa segurando o crucifixo na mão. Então eu tenho carinho, respeito. Eu não vou chegar num grupo de mormons, que eu já fui também na casa de 3 mormons, porque eu faço trabalho terapêutico com essas mulheres. Então eu não vou ficar julgando elas. Eu vou respeitar a caminhada dela, eu vou aprender com elas. E o que está acontecendo com essas tribos? E aí eu vou falar algo que mexeu com o meu coração. Está acontecendo muita coisa no Brasil, principalmente na mídia social, principalmente nesse mês de junho, que tá tendo o Pride Month, o mês do orgulho, e não é orgulho, isso é ruim e tal, e aí pessoas falando que não gostam, e que é de Deus tá bravo, e isso e aquilo. E aí eu tive um colega meu que me ligou e falou assim, Cris, Deus tem nojo de mim. Ele estava chorando. Deus tem nojo de mim. Eu sou um homoafetivo.
eu já tentei, Deus tem nojo de mim, eu tô muito mal. E a gente conversou. E eu não tô falando, não tô aqui pra querer, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala daquilo, a mesma coisa. Eu já fui falar em igrejas que não deixam uma mulher entrar no púlpito, porque eles acreditam que mulher não pode falar. Uma igreja aqui perto, aqui de Fargo, eu fui falar num grupo fechado das mulheres, e as mulheres conversavam comigo e falavam, Cris, é errado, uma mulher nunca pode ser pastora. Nunca me esqueço, o nome dela era Rita, e ela sentou comigo, e ela me explicou por A mais B, porque uma mulher não podia subir no púlpito e falar. Como eu já falei em sinagoga, de mulheres segurar a Torá e serem condenadas por metade da comunidade judia, porque mulher não pode segurar a Torá. Como eu já fui falar em conferências proféticas americanas, tá? Principalmente a Black Church, que nos Estados Unidos é separada, a Black Church da White Church, infelizmente se fala até assim, eu vou numa Black Church, eu vou no White. Se você vai numa conferência profética nos Estados Unidos, com um cinto da Gucci, um tênis da Nike, segurando o copo da Starbucks, eles vão olhar pra você e falar, o que essa mulher tá fazendo aqui? Ela não tem abertura espiritual, ela não tem discernimento espiritual. Por quê? Porque tem muito aqui profetas nos Estados Unidos que fala que a Nike é um símbolo demoníaco, que o Starbucks é um símbolo demoníaco, que a Gucci tem histórias com laços demoníacos. Então, assim, eu tive uma amiga minha que é uma pastora brasileira muito conhecida, e ela estava indo numa conferência profética americana. Eu falei pra ela, olha, te dou um conselho. Eu falei pra ela, não vai com Gucci, não vai segurando um copo do Starbucks. Respeita. É isso que eles acreditam. A maioria dos evangélicos no Brasil não bebem vinho, não bebem nada. Aqui nos Estados Unidos, a minha pastora da Burning Hearts ama tomar um vinho, nunca ficaram bêbados. Meu marido, a gente dá de presente. Muitos rabinos que abençoaram a minha vida, messiânicos judeus, que são judeus que aceitam Cristo como Messiah, como messiânico. Eu sempre, quando eu vou convidada, eu acabo trazendo um vinho que eu sei o quanto eles valorizam, que é o símbolo do primeiro milagre de Cristo, da fertilidade. Eu jamais vou fazer isso com os pastores evangélicos que eu conheço no Brasil, porque seria até uma ofensa. Então, assim, como Paulo falou, onde a gente vai se torne fraco para poder passar a mensagem de Deus. Não é ser falso, é respeitar essas pessoas. E aí eu vou falar o que mexeu muito comigo. Quando isso aconteceu no Brasil e esse meu amigo ficou muito chocado, e eu não vou ficar aqui falando, o pastor falou isso, as pessoas falaram isso, não é o meu lugar, eu não sou pastora. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, eu não sou teóloga, e eu nem mais psicóloga sou, porque eu larguei o meu título de psicóloga. Eu tô aqui como realmente a sua amiga, eu tô aqui como uma irmã em Cristo. Eu compartilho o meu conhecimento científico na área de psicologia e liderança feminina, que eu estudo há 23 anos. E nos últimos 14 anos, desde que eu tive meu encontro com Cristo, quer dizer, 13 anos, foi em 2010, eu hoje uso não apenas a sabedoria humana através da psicologia e liderança feminina, mas a sabedoria bíblica de forma não religiosa, como uma interpretação terapêutica. Eu não tenho o desejo nenhum e a audácia de querer ocupar um lugar que não é meu. Eu não sou a sua pastora, eu não sou a sua teóloga. E eu posso falar coisas completamente que não tá em alinhamento com aquilo que você acredita e aprender com você. Quantas pessoas eu falei aqui que entraram em contato comigo e falou, olha, isso você já viu por esse lado, eu aprendo com você. Mas o que está acontecendo no mundo? Aí o que aconteceu? Me deixou tão triste. Esse meu amigo que é homoafetivo, chorar no telefone. Eu falei, olha, eu não estava na igreja, eu não sei o que foi falado. Porque às vezes pega fora de contexto. E conversamos, e eu me ajoelhei, chorei. E falei, Deus, como eu quero que todas as pessoas que se sentem excluídas da igreja, principalmente nesse momento que eu sei que muitos afetivos estão se sentindo. E eu não estou falando de agenda, disso, daquilo, você está defendendo isso, nada. Se você soubesse o que eu faço por trás dos bastidores, porque eu não fico falando que uma mão dá, a outra não precisa saber.
Mas eu sou muito consciente do que está acontecendo nessa agenda que está sendo colocada dentro das escolas. E estou junto com outras pessoas aqui nos Estados Unidos. Não porque ajudando a tirar isso dentro das escolas. Isso está acontecendo nos Estados Unidos muito antes do Brasil e eu estou vendo as consequências. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, falar de homoafetivo, eu tenho amigos meus homoafetivos aqui nos Estados Unidos que estão lutando contra essa agenda que está querendo sexualizar a criança dentro da escola. Então não vamos confundir as coisas. Não é porque interesses políticos estão querendo colocar todo mundo em sigla no mesmo grupinho para dizer que eles defendem que eu vou aqui... não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente tem que separar isso, tá? Uma agenda que está querendo sexualizar a criança é uma coisa. Eu tô falando de pessoas que... Nesse caso, um amigo meu que é homoafetivo, que se sentiu rejeitado por Deus porque ouviu uma coisa na internet. E não tô nem julgando quem falou, porque eu não estava lá e eu não sei o interesse e o coração dessa pessoa. Só Deus sabe. Tá? Então, eu me ajoelhei e eu falei, Deus, eu queria muito fazer alguma coisa para que essas pessoas saibam que eu a amo. Amo em Cristo, independente do que você está fazendo, do que você... como é que me fala, o que eu faço? Eu faço um vídeo. E aí passaram alguns dias, uma igreja que eu chamo de igreja expansiva. Tem gente que chama de inclusiva, tem gente que chama de permissiva agora, o que for. Para mim é expansiva. A igreja Deus Forte, da pastora Rose, que eu frequento, é uma igreja assim. Quando eu descobri que pessoas homoafetivas eram expulsas do grupo de louvor, eu liguei para a pastora Rose, que é minha pastora há 13 anos, que me acompanha, que me guia, e eu falei para ela, vocês fazem isso também? Ela falou, de jeito nenhum. O fulano, o ciclano trabalha no louvor, eu não... E aí eu falei, que interessante, porque eu descobri isso, tal, quero entender o motivo. Curiosa. Nós temos que mudar um pouco a crítica pela curiosidade, o julgamento pela compaixão, compreender por que as pessoas fazem o que fazem. Então, assim, eu considero a Igreja Deus Forte que eu frequento no Brasil, que é feita pela pastora, seu marido, uma igreja expansiva. As pessoas, eles recebem e você pode servir na igreja, e você pode... Então, essa igreja especificamente, foi a Igreja Contemporânea, que tem várias sedes, me ligou e me convidaram para falar no domingo que eu estava no Brasil. E assim como um amigo meu me julgou, porque eu fui falar na Lagoinha e ele falava que era uma igreja homofóbica, na minha cabeça eu não estou indo na Lagoinha, eu não estou indo na Adventista daqui, eu não estou indo na BSF, eu não estou indo na... Para mim, eu não estou indo em denominações, porque a palavra denominações significa nações divididas. Eu estou indo fazer a minha promessa para Deus, que é onde você me chamar, eu vou falar do seu amor. Eu vou te falar que você revolucionou a história da minha vida. Que você, Cristo, foi em áreas que nenhum terapeuta, nem eu com o conhecimento que eu tinha pôde. Eu vou falar e eu não quero saber. E aí uma amiga minha, quando eu fui convidada para falar na Contemporânea, ela falou assim, olha, cuidado. Quando você falar, toma cuidado, porque você tem que falar LGBT, pá, que mais, que eu não concordo com o rótulo, nem na psicologia, e nem o que está acontecendo na política e na nossa sociedade. Por que eu não concordo? Porque eu acredito em Cristo, e Cristo ele veio acabar com a consciência tribal. Ele veio estabelecer um reino onde todos nós somos irmãos e irmãs. Então, como é que eu posso acreditar nesse Deus e falar que eu gosto de tribo? Eu estou indo contra tudo aquilo que ele lutou e morreu e ressuscitou. Ele veio estabelecer uma consciência de reino, que nós temos um rei, e que todos somos unidos em um, e que não existe homem, mulher, gentil, ou somos todos um em Cristo. E quando eu falo isso, eu não estou falando que não existe homem e mulher biologicamente, porque existe, e isso é uma mentira também que estão indo contra a ciência. Claro que existe. E falando de homoafetivo, o homoafetivo não deixa de ser homem ou mulher por ser um homoafetivo. Então tem uma mentira também na sociedade que eu e muitos outros psicólogos aqui nos Estados Unidos, eu tô tendo reunião agora para... Como é que vocês podem acabar com 30 anos de pesquisa, diferença entre homem e mulher?
E eu sinto a dor de pessoas que se sentem excluídas por serem diferentes. Mas mudar a ciência não vai. Pode acarretar coisas profundas para nós mulheres. Porque quando você fala... E já está acarretando aqui nos Estados Unidos. Tem empresas tirando budget que eles tinham para ajudar mulheres. Está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E elas estão vendo o preço que estão pagando em estar defendendo uma agenda política baseada numa mentira científica. Eu evito falar essas coisas. Mas a pessoa tem que tomar muito cuidado. Então eu não tô aqui para defender agenda nenhuma. Eu tô até lutando para coisas que eu sei que tá errado nessa agenda. E que tem que sair. Não tem que sexualizar a criança. Não tem que ficar falando que homem e mulher não existe, que é tudo a mesma coisa. Então quando eu falo esse verso bíblico, não tem nada a ver com isso, mas isso é bíblico. Isso é a palavra de Deus. Isso Paulo falou e eu concordo. Que em Cristo não existe homem, não existe mulher, não existe judeu, não existe gentil. Nós somos um em Cristo. Em Cristo é assim. Os seguidores de Cristo, nós precisamos ser assim. É um convite de nos olharmos como um. E o que está acontecendo com a igreja, com as pessoas se separando em grupinho? E eu falo, se uma pessoa olhar a sua igreja e sentir que ela não é bem-vinda, não importa o tamanho da sua igreja, você está fazendo um péssimo trabalho para Cristo. E aí, quando eu fui convidada para falar nessa igreja, uma amiga minha me falou: Cristiane, nossa, você vai em grandes congressos aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Você mora nos Estados Unidos há 19 anos, você não está percebendo. Mas está tendo uma guerra. Se você, nesse mês de junho, for falar em uma igreja inclusiva, porque hoje em dia está vista como permissiva, é melhor você não postar, é melhor você não falar para as pessoas, senão nenhuma igreja mais vai te convidar. Eu olhei para ela e falei assim: pera lá, o que você está me falando? Para eu não ir falar a oportunidade que Deus me abriu? Ela falou assim: claro, não numa igreja assim. Principalmente nesse mês. Falei: assim como? Então, é cheia de homossexual lá, né? Eu falei: tem todas as pessoas nessa igreja. Tem hétero, tem homossexual, tem sei lá, quem mais tá lá? Deus me deu essa oportunidade, eu vou falar porque é meu promessa para Cristo. Onde você me chamar, eu vou. E não é o meu lugar apontar dedo para as pessoas, porque eu sei que 4 tá virado para mim. Não é a minha posição ser terapeuta, porque eu sei que é só o Espírito Santo capaz de transformar realmente a nossa alma, o nosso espírito, os nossos valores, o nosso caráter. Eu sei disso, porque eu já tentei mudar sozinha. E se terapeutas do mundo inteiro soubessem do poder sobrenatural do Espírito Santo, que é o maior conselheiro, teria filas e filas de universidades estudando como a gente pode trazer esse Espírito Santo para a nossa vida, trazer para dentro de nós. Então, quando ela me falou isso, eu falei para ela: como você vê um homoafetivo? Ela falou: pecador. Eu falei: se você interpreta como pecadores, abomináveis, e se Cristo falou: eu vim para os pecadores, que parte tua não está passando em todas as igrejas inclusivas e fazendo a tua parte? Então você não deve interpretar apenas como pecador, tem algo maior aí. Cada um interpreta. Como eu te falei no início, Deus, por algum motivo que eu nunca pedi, me abriu portas que eu nunca pedi. E eu tive a honra de sentar com pessoas completamente diferentes. E eu aprendo com elas. E não significa que eu concordo ou não. Cada um tem uma interpretação diferente, dependendo da denominação. Eu já tive uma mulher que falou para mim que o pecado dessas igrejas profetizarem, como eu falei, pessoas que não entendem que é um pecado a gente trabalhar no sábado. Já sentei com judeus que me explicaram que esse é o problema da humanidade, adventistas que me explicaram como é que o mundo seria melhor se a gente cuidasse do sábado, e que é um pecado não fazer isso. E vou em igrejas pentecostais que a profecia é aceita e que outras coisas não são. Eles não vão deixar, por exemplo, um homoafetivo, se eles descobrirem. É o jeito deles. Eu não tô aqui para julgar a igreja de ninguém. Eu sou terapeuta e filha de Deus
onde eu for convidada, eu sempre tenho cuidado de perguntar. Posso falar sobre isso? Não. Posso colocar, eu mando a minha música, minha playlist para ver se é aceita pela igreja. Porque tem igreja que não aceita nem música mais popular, mesmo se a letra é linda. Eles só aceitam gospel e eu respeito. E eu acho os gospel mais divertido do mundo, que a mulherada fica enlouquecida. Eu respeito. E quando eu fui falar nessa igreja, a contemporânea, que eu tenho um carinho, pastora Josi, pastora Carla, pastor Marcos, tem um trabalho lindo. E eu não vou ficar julgando se é certo, se é errado. Eu não sou pastora, eu não sou teóloga, não é o meu chamado. O meu chamado é ser filha de Deus, é procurar ser cada vez mais a imagem e semelhança, é pregar a palavra de Deus. E eu falei uma coisa para essa minha amiga que eu não ia falar aqui, porque eu não quero rotular. Porque eu tive a honra de encontrar pessoas, pastores, padres, incríveis, e também que não. E uma amiga minha falou assim, eu não conseguiria falar em uma igreja assim. Eu falei, como não? E eu falei o nome de uma igreja, que ela sabe, e ela sabe da história. Eu falei, por que você não me recriminou, ou me condenou, ou falou que eu estava errada, quando eu fui falar nessa igreja, que nós duas sabemos que o pastor bate na mulher? Por quê? Tudo bem. Ele está lá no púlpito, ele está tirando foto com os famosos, com políticos. E nós duas sabemos que ele bate na mulher. Por que você não falou para eu não ir nessa igreja? E vou falar isso com muito cuidado, sabe por quê? Porque eu conheço pastores incríveis, casais que faz eu chegar na minha casa e chorar e falar pro meu marido, eu voltar e falar, nós precisamos fazer mais. E quando eu estava indo falar nessa igreja em São Paulo, uma amiga minha falou, toma cuidado, você tem que falar, uma outra amiga se apresenta, fala L, G, B, tá, e eu falei uma coisa que eu vou encerrar aqui. E eu falei na frente de uma igreja expansiva, o que eu vou falar para vocês, tá? Eu não tô aqui para falar com católico, evangélico, judeu, adventista, L, G, B, T, sei lá quantas letras vocês vão continuar criando, que eu não consigo acompanhar, mulher divorciada, mulher que é casada, mulher que é hétero, mulher que é homoafetiva, homem que é isso, homem que é aquilo. Eu tô aqui para falar para uma pessoa que, assim como eu, se identifica com uma única letra. E essa letra é a letra J de Jesus. Então, se você, independente de você ser ateia e é curiosa para conhecer esse Jesus, esse Cristo que revolucionou e transformou a vida de uma terapeuta ateia, você seja bem-vinda. Se você quer aprender junto comigo mais sobre ele, já acredita, seja bem-vinda. A única letra que eu me identifico é a letra J. Porque essa letra não me convida a ficar defendendo tribos. Essa letra, Jesus Cristo, nos convidou, morreu por nós e ressuscitou para a gente acabar com essa mentalidade minúscula de tribos e entendermos que nós fazemos parte de um reino onde todos somos amados pelo mesmo Rei, o mesmo Pai. E se você se identifica também com a letra J, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Aqui vai o meu desabafo.